Prisão acaba de ser efetuada. Está preso finalmente, gente. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Quem foi preso? É aí que vocês vão gostar, gente. Vou trazer tudo nesse boletim para todos vocês. Outra bomba que acabou de explodir, gente, tá? Estados Unidos, governo Donald Trump acaba de revelar, acaba de anunciar, acaba de publicar um relatório bombástico contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? O governo americano acaba de publicar um relatório que, assim, gente, acabou com o ministro Alexandre de Moraes e cresce rumores de que a lei Magnitsky pode ser aplicada no ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento. Bomba, bomba, bomba. Lei global Magnitsky pode ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento, gente. Aumentou os rumores após esse novo relatório que acabou de ser publicado pelo governo dos Estados Unidos, gente. Donald Trump volta a se tornar o maior terror de Alexandre de Moraes. E eu vou explicar para vocês o motivo, o relatório, vou trazer tudo resumido aqui para vocês. Outra notícia urgentíssima. Grande autoridade acaba de renunciar o cargo, gente, tá? Acabou de assinar, tá fora do cargo. Grande autoridade acabou de renunciar, jogou toalha, não aguentou pressão, tá? Na verdade, após tanta pressão, acabou de renunciar, inclusive já assinou, e eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. E, gente, tá? Trago mais um capítulo da treta entre o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, contra Lula da Silva, gente, tá? Treta feia, briga feia entre Davi Alcolumbre e Lula da Silva. E o motivo, gente, mais uma vez, é exatamente o Jorge Bessias, que tá louco. Não só o Bessias, mas o Lula enlouquecido para que ele ocupe nessa próxima vaga de ministro do STF, mas o Davi Alcolumbre acabou de destruir toda e qualquer possibilidade, chance do Bessias ser o ministro do Lula lá no STF, gente. Aí vocês vão entender o motivo da treta e da briga feia que acabou de acontecer. Mais uma bomba, gente, tá? Envolve Daniel Vorcaro. Gente, acabou de explodir uma bomba sobre delação do Daniel Vorcaro, que, assim, gente, tem uma nuvem negra pairando sobre Brasília aqui agora neste exato momento com essa bomba com relação a tão temida delação do Daniel Vorcaro. Moraes, Toffoli, Lula e grandes autoridades não vão dormir essa noite, gente, tá? Eu disse pra vocês, gente, tá? Que as notícias estavam explodindo, pipocando nas principais manchetes. Eu compactei tudo, resumi, vou trazer as informações mais impactantes a partir de agora nesse boletim. Se eu fosse você, não perderia nem um segundo. E para finalizar, no final desse vídeo, eu tenho uma grande surpresa para todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Eu tenho uma surpresa para você que está aí do outro lado me assistindo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vai estar aqui, gente, tá? Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, logo de cara. Vejam só, Portal de Notícias Metrópolis. Censura de Moraes pode afetar eleições de 2026, diz novo relatório publicado nos Estados Unidos, gente, tá? O governo Donald Trump, o governo americano, os Estados Unidos, acaba de publicar um relatório, né? E nesse relatório, basicamente acusando o Alexandre de Moraes de que ele pode afetar as eleições aqui no Brasil. Inclusive, tem aqui também uma manchete da Gazeta do Povo, ó. Câmara dos Estados Unidos acusa Alexandre de Moraes de censura e guerra jurídica e aponta possível interferência na eleição de 2026. Gente, tá? É muito, mas muito grave. Antes de ler essa matéria aqui, primeiro vamos ao vídeo para vocês entenderem, gente, tá? Assistam com muita atenção, porque a Câmara dos Estados Unidos acaba de explodir uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão entender, assistam. Esse documento é um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil.
O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras e mostra ordens de Moraes para derrubada de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas. Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte Brasileira ordenou o bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Yubi, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Para saber mais, se inscreva no nosso canal do YouTube. Gente, o que a matéria basicamente está dizendo é que o governo, os parlamentares, que o governo americano, Donald Trump, está de olho em absolutamente tudo que Alexandre de Moraes faz aqui no Brasil, as decisões que ele toma, principalmente no tocante a Jair Messias Bolsonaro, aliados de Bolsonaro, que segundo os parlamentares americanos é interpretado como censura. Ele está sendo acusado de censura e que isso pode interferir nas eleições de 2026. E para os parlamentares americanos, isso é extremamente grave, gente. Eles estão interpretando que, em pleno ano eleitoral, que pode ser interpretado como interferência na eleição de 2026, o Moraes está cerceando, está calando, está censurando Bolsonaro e aliados de Bolsonaro. Vocês concordam, gente, com esse relatório dos parlamentares, americanos? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Eu confesso pra vocês que eu tô de queixo caído em saber, através do Metrópolis, e da Gazeta do Povo, que o governo americano, que os parlamentares americanos estão extremamente de olho, estão olhando com lupa todo o comportamento e todas as decisões do ministro Moraes aqui no Brasil. E agora, gente, tá? Vou fazer aqui a pergunta que a Marina Helena fez lá em cima, ó. Essa pergunta que ela fez ali eu vou fazer para você que tá aí do outro lado me assistindo. Você acha que a Lei Magnitsky pode voltar a atingir Alexandre de Moraes? Vocês acham que a tão temida Lei Global Magnitsky pode ser aplicada de volta no ministro Alexandre de Moraes aqui em pleno ano eleitoral? Gente, em se tratando de Donald Trump, eu não duvidaria nada se isso realmente acontecesse, gente, tá? Vamos que vamos, porque tem mais, gente. Agora eu vou trazer o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. O Andreasa, gente, tá? O Andreasa do Estadão acabou de detonar, destruir, humilhar e esculhambar o ministro Alexandre de Moraes e sua magnífica esposa. Trocadilho. Gente, o Andreasa do Estadão bateu forte no Moraes e na esposa dele. Vocês vão entender o motivo porque
É estarrecedor, gente, tá? Mais um escândalo explode envolvendo Moraes e sua digníssima esposa Viviane Barros. Eu tô chocada com isso aqui, assistam. A coluna de hoje com a nota da Prime Aviation, da empresa que merece a nossa atenção. Por confidencialidade, obviamente, a empresa não divulga dados sobre os usuários de suas aeronaves. Abro aspas. Sejam eles cotistas, o que eu entendo, os sócios da empresa, né? Sejam eles cotistas e seus convidados, atenção a isso, ou clientes de fretamento do serviço de táxi aéreo. E aí entraria uma das hipóteses da explicação do escritório Barsi de Moraes, certo? E temos a nota, são contradições internas nas próprias notas e contradições entre as notas. São muitas contradições, certo? Mas o ministro de Moraes, Alexandre de Moraes, diz: o gabinete do ministro disse que, abro aspas, as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. Não está dizendo que a matéria é absolutamente falsa. Está dizendo que as ilações, segundo o seu juízo, da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. De modo que o que não é ilação será verdadeiro. Ele não diz. Diz também: o ministro Alexandre de Moraes jamais viajou, e aí que ele está rebatendo uma hipótese que ninguém cogitou. A hipótese de que ele não viajou, que ele teria viajado na companhia de Vorcar ou Fabiano Zettel. Isso não apareceu em nenhum momento, então veja que é um espantalho. Está rebatendo algo que não está posto. Então ele diz: o ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcar. Essa também é uma estratégia. Não, o avião não é de Vorcar, é de uma empresa de Daniel Vorcar, de que ele é sócio e que prestava o serviço de táxi aéreo. Sempre assim. Assim como diz que não jamais foi uma casa de Daniel Vorcaro. Ah, nunca foi uma casa de Daniel Vorcaro. Mas estava alugado? Aí eu pergunto: estava alugado para o uso de Daniel Vorcaro? Era propriedade de uma empresa de que Daniel Vorcaro é cotista em 1%? É sempre assim. E aí ele vem com um espantalho. E nunca viajou em companhia de Vorcaro e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Nota importante: um desses voos, dos 8, foi feito num avião que não pode prestar táxi aéreo. E ele não aparece em nota nenhuma explicação sobre isso, que é o avião que tem Fabiano Zettel como sócio. Os dois embarcaram, Viviane e Alexandre de Moraes, nesse avião que, eu repito, não poderia fazer táxi aéreo. Então não poderia ter sido pago por esse serviço de maneira nenhuma, nem pelos honorários do escritório, nem de nenhuma forma. E aí, finalmente, rapidinho, a nota maravilhosa do escritório Barsi de Moraes. Análise do discurso que a gente está fazendo aqui. O escritório Barsi de Moraes afirma que contrata ganhando 3,6 milhões por mês. Pô, dá para contratar. Nós estamos falando de um intervalo de maio a outubro de 2025. 8 voos, né? Então, está sobrando dinheiro, dá para contratar jatinho, sem dúvida. Afirma que contrata diversos serviços de táxi aéreo, que entre os que já foram em algum momento contratados está o da Prime Aviation. Em nenhum dos voos, aí de novo, mesma coisa, ninguém está falando sobre isso. Em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation que viajaram integrantes do escritório, só uma observação também. Alexandre de Moraes, que viajou nesses aviões, ele não era advogado, que saibamos, pelo menos não formalmente, embora no momento de desespero tenha sido a Alexandre de Moraes que ele recorreu no dia da sua prisão, perguntando se bloquearam alguma coisa, e obviamente não jogavam vôlei. Alexandre de Moraes não compunha a banca do escritório Barsi de Moraes. Então não há explicação de por que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, estava nesse avião. Não tem explicação. O escritório Barsi de Moraes afirma que contrata diversos serviços de táxi aéreo, que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. E nenhum dos voos em aeronave da Prime Aviation que viajaram integrantes do escritório, no entanto, ninguém está falando sobre isso, repito, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Além disso, isso é maravilhoso, além disso, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. Então tinha um contrato de 3,6 milhões por mês, e aí você alugava esses aviões, e abatia desse contrato. Que várzea é essa? Isso é um contrato formal de um escritório de advocacia com master. E aí abate dessa relação dos honorários o pagamento para uso de um avião que não é do master. É uma empresa que tem o Daniel Vorcaro como sócio. É uma outra empresa. E aí dos serviços advocatícios, dos honorários, se abate para pagar esses serviços? Isso é uma bagunça, isso é uma esculhambação. Bom, lembrando que o escritório Barsi de Moraes foi contratado para fazer o compliance dessa galera, certo? E operando dessa forma. Estou terminando, prometo. A contratação desse serviço de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. O escritório afirma ainda que nenhum de seus advogados conhece Fabiano Zettel, com quem jamais tiveram qualquer espécie de contato, viajaram no avião do cara, que não podia fazer táxi aéreo. E isso não aparece em nenhuma nota, ninguém explica. Além disso, nenhum integrante do escritório jamais viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Esse avião que está de uma empresa que tem Zettel como sócio contradiz isso aqui. Finalmente, os dados que apontam... E a nota é muito contraditória. Os dados que apontariam viagens de integrantes do escritório não trazem qualquer informação específica sobre os voos, fazendo ilações. Aí, o final foi o Alexandre de Moraes que escreveu. É a nota do Alexandre de Moraes. Fazendo ilações com base em suposta presença na base aérea. Sobrou nada do argumento de vocês, pessoal. Boa sorte na próxima. Andreasa. Resumindo, gente, tá? Era melhor o Alexandre de Moraes e o escritório da esposa dele terem ficado calado, gente. Só pioraram a situação ainda mais, porque eles tocaram em assunto
que a Mônica Bergman nem sequer tinha revelado. Em nenhum momento a Mônica Bergman lá na Folha de São Paulo falou, olha, dentre essas viagens, né, desse táxi aéreo aí da empresa do Vocaro, estava o Vocaro, né? Em nenhum momento a Mônica Bergman denunciou, foi lá, olha, gente, Alexandre de Moraes e Viviane Baixa viajou juntos com Daniel Vocaro ou com o Fabiano Zettel num avião que pertencia à empresa do Vocaro. Em nenhum momento ela disse isso. Então, por que eles se anteciparam e falaram sobre essa questão, né, gente? Eu imagino o seguinte, nesse angu, gente, deve ter caroço muito gigante, muito gigante. Então, jornalista Andreasa, né, do Estadão também, da Band News, destruiu, né, gente, tá? Destruiu todas as contradições, as narrativas dessas notas que, no meu ponto de vista, gente, essas notas publicadas pelo Moraes, pela escritório da sua esposa dele, gente, só piorou 1 zilhão de vezes mais. Era melhor eles terem ficado caladinhos. Porque agora deles virem, né? E ter que se explicar. Olha, gente, calma, porque, ó, nas nossas viagens o Vocaro não tava. Esse Zettel não tava. Sendo que isso nem foi publicado pela Mônica Bergman. Parece até desespero. A impressão que dá a gente que está de fora, a gente tem a impressão de que Moraes estão desesperados. Eles estão desesperados, gente, porque é muito grave o que acabou de ser revelado pela Mônica Bergman na Folha de São Paulo. É muito grave. E talvez esse aqui também seja um dos motivos de desespero, gente, tá? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Viviane Barsi, Lula devem estar desesperados, porque vejam só o que acabou de sair na Folha de São Paulo, no Jornal Globo. Polícia Federal encontra mais de 8.000 vídeos em celulares de Vocaro. Vocês já pararam para pensar, gente, tá? Porque o Alexandre de Moraes, ele nega veemente tudo, né? A imprensa, jornalistas vêm e revelam, olha, né, Andresa Matais, por exemplo, olha, fiquei sabendo e eu tenho provas de que Alexandre de Moraes esteve na casa do Vocaro em Brasília. Aí depois vem o Lauro Jardim, olha, o passarinho me contou que o Alexandre de Moraes esteve na mansão do Vocaro lá em Trancoso. Aí começa-se a negar. Nego veemente, nego. Já imaginou, gente, se o Vocaro tem um vídeo lá no seu celular de um desses possíveis encontros? Já imaginou? Porque a casa do Vocaro deve estar cheio de câmeras, né? Se em algum momento eles recuperaram alguma imagem do Alexandre de Moraes em reunião, né? Ele foi acusado de estar lá em reunião com o Vocaro, com o ex-presidente do BRB. Imagine, gente, tá? Se porventura a Polícia Federal encontra dentro do celular do Vocaro imagens de Alexandre de Moraes dentro da mansão do Daniel Vocaro em reunião com o ex-chefão do BRB. Só tô citando um exemplo aqui para vocês, gente, tá? Imagine se porventura a PF recupera imagens do Alexandre de Moraes lá na mansão luxuosa em Trancoso, onde garotas do Job costumavam ir, segundo aí os jornalistas, né? E aí, gente, eu acho que deve ter gente que não deve estar dormindo com essa notícia aqui, não. Eu acho que tem autoridades, tanto do judiciário, quanto, né, do governo, quanto do legislativo. Eu acho que deve ter muita gente que não deve estar dormindo, ainda mais agora, né, que a Polícia Federal encontrou. A Polícia Federal acabou de revelar que encontrou. Agora eles devem analisar. 8.000 é muita coisa, né? Imagina se um desses vídeos tem lá Alexandre de Moraes se encontrando com alguma autoridade, ou com Vocaro, ou com Zettel, que ele acabou de dizer que nunca viu. Gente, é só suposições, tá? Que eu tô deixando bem claro. Será, gente, que dentro do celular do Vocaro deve ter algum vídeo que pode complicar a vida de Alexandre de Moraes? Essa é a pergunta de milhões, né? Falando isso em complicar a vida, gente, o Lula vai ter um infarto aqui com esse vídeo. Meu Deus do céu. Para relembrar a estratégia envolvendo a Petrobras dos governos do PT, gente, mais um vídeo da Marina destruindo Lula da Silva, e aqui ela pegou muito pesado. Acompanhe. O Lula mente tanto que os 9 dedos viram 11, né? Por que
que, de repente, o Brasil investiu durante os governos do PT 4 vezes mais do que tinha investido ao longo da sua história e simplesmente não adicionou capacidade praticamente nenhuma? Porque, gente, virou sucata. Olha só, Abreu e Lima foi 8 vezes superfaturada. 8 vezes superfaturada. Só Abreu e Lima a gente tá falando de 19 bilhões de dólares. Quer ver um outro dado? Comperj, sabe o Comperj do Rio de Janeiro? 13 bilhões de dólares. Só que virou sucata. Completamente sucata. Quando a gente soma só o superfaturamento de um mais o outro, a gente tá falando de um valor, né, o que foi superfaturado, mais o que virou sucata, a gente tá falando de mais de 30 bilhões de dólares. É um Bolsa Família inteiro de um ano hoje, esse Bolsa Família gigantesco que a gente tem, que foi enterrado e não virou nada. Quer dizer, não virou nada não, porque na Lava Jato a gente descobriu que virou muita coisa, né? Teve muita empreiteira aí feliz, muito político aí feliz, infelizmente acabou do jeito que acabou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Lula voltou agora. Ele disse, não, privatizaram as refinarias, eu vou transformar em estatal de novo. Mas vamos lembrar o que aconteceu com a Petrobras durante os governos do PT. A Dilma conseguiu quebrar a Petrobras, virou a empresa mais endividada do mundo. Anunciou um programa de investimento também que foi o maior de todas as petroleiras que já tinha sido anunciado na vida. E o que isso virou? Superfaturamento, virou sucata, continuamos dependente, é isso aí que ele mostrou. Então a gente sabe muito bem por que o PT fica com essa blá blá blá, o Lulinha com esse blá 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 de que o petróleo é nosso, o refino tem que ser nosso, tudo tem que ser nosso, porque eles querem, né? Sugar o máximo possível, né? Porque o Lula não pensa em outra coisa a não ser no poder, a não ser no dinheiro, a não ser enfiar imposto no lombo do povo brasileiro, porque ele tem, né, gente, tá aqui, ele tem que manter aqueles quase 40 ministros inúteis, ele tem que manter a Lei Rouanet de 17 bilhões. Artistas precisam de muito dinheiro, né, gente, tá? 17 bilhões para a Lei Rouanet. O Lula é isso, gente, tá? Para eles, é o luxo, é muito dinheiro. Para o povo, a miséria. É isso aí, gente. Esse é o câncer que o Lula representa para o Brasil. Por que eu gosto de trazer esses vídeos aqui da Marina? Porque é a riqueza de detalhes que ela traz dentro do vídeo. Porque além de falar, ela prova, ela mostra as imagens, mostra ali as matérias que comprovam tudo que ela está falando. Eu e a Marina, a gente tem essa coisa de além de mostrar, trazer fotos, trazer matéria, trazer... Por que isso aqui, gente, a gente traz credibilidade para a informação. A partir do momento que a gente fala, eu não gosto de vir aqui só falar sem mostrar vídeo, sem mostrar matéria, para vocês terem acesso à fonte. Da onde que a Fabiana tirou essa informação? Eu trago a fonte, fica aqui do lado, eu mostro para vocês, de vez em quando leio. É tudo muito bem explicadinho, com a credibilidade sem precedentes. É notícias de altíssima qualidade, porque aqui você tem acesso à informação e à fonte, de onde que veio essa informação. Eu trago tudo para vocês. E eu e a Marina, a gente tem essa coisa de trazer, de mostrar, de falar e trazer a prova, mostrar a fonte. Para desespero do Lula, a gente tem as fontes, a gente mostra as provas, a gente prova tudo que a gente está falando. É isso, gente, tá? Mais um vídeo destrutivo para Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos para mais um capítulo da treta, gente, tá? Briga feia, briga de cachorro grande, gente, tá? Entre Alcolumbre, presidente do Congresso e do Senado, contra Lula da Silva. Davi Alcolumbre, gente, o Lula está prestes a sofrer uma derrota acachapante. Pela primeira vez, a indicação de um ministro pode ser rejeitada. E quem vai consumir essa derrota parece que vai ser o Lula, gente. E falta de aviso não foi. O Davi Alcolumbre avisou o Lula: não manda o nome do Bessias, que você vai sofrer uma derrota humilhante. Aqui a gente foi avisado. Alcolumbre pediu a Lula no domingo que não enviasse o nome de Bessias. E o que é que o Lula fez? Dobrou a aposta e enviou. Qual vai ser o resultado para desespero do Lula? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um apelo diretamente a Lula para que o petista não enviasse agora a indicação de Jorge Bessias a uma vaga no STF. O apelo foi feito por Alcolumbre em um encontro presencial com Lula no domingo, dia 29/3, em Brasília. Segundo apurou a coluna Igor Gadelha com fontes do Senado e do Palácio do Planalto. Ou seja, tanto no governo quanto no Senado confirmaram essa notícia. Na conversa, de acordo com relatos, Lula disse que iria avaliar
2 dias depois, o petista anunciou na reunião ministerial da terça-feira que enviaria a indicação ainda ontem. Gente, tá? Contrariou o Davi Alcolumbre, ou seja, o Lula acabou de declarar guerra contra o Davi Alcolumbre. Ele pediu para que o Lula não enviasse. Aí, gente, o que o Lula fez? O Lula dobrou a aposta e foi lá, passou por cima do Davi Alcolumbre e acabou de oficializar a indicação. Governo Lula, tá? O Lula oficializou no Senado a indicação de Jorge Messias para o STF. Então, o que era uma celeuma, um burburinho, agora é oficial. O Lula partiu pro tudo ou nada, né? Ou é 8 ou 80. Ou vai ser descartado ou não. E parece que o Davi Alcolumbre está mesmo disposto a dar essa derrota de presente para o Lula da Silva. Lula dobrou a aposta e comprou briga feia com Davi Alcolumbre, gente, tá? E agora vamos falar sobre Lulinha, gente, tá? O Lulão, tá com um plano aqui para usar o filhinho para tentar ganhar votos. Vocês acreditam, gente? É muita podridão, é muita sujeira. Quando fala em Lula, é podridão e sujeira. A sujeira da política se resume a um nome: Lula da Silva. Olha só o que o Lula vai ser capaz de fazer para se perpetuar no poder. Vai usar o seu filho. Quer entender? Planalto quer usar caso Lulinha como ativo de campanha. O Lula vai usar o Lulinha para tentar vencer essa eleição. Vocês acreditam nisso, gente? Tá aqui, ó. Mesmo com a base governista comemorando, né, o sepultamento da CPMI do INSS, persiste no Palácio do Planalto um esforço para sair da defensiva e transformar o caso do Lulinha em ativo eleitoral. O Lula quer usar isso para ganhar voto. A estratégia é sustentar a narrativa de que Lula não passa a mão na cabeça do filho. Essa é a narrativa. O Lula vai chegar nos seus comícios e vai dizer: olha, eu falei que se ele tivesse cometido algum crime que ele ia pagar. Mentira, balela. Porque ao mesmo tempo em que o Lula falava isso para a bolha dele, lá na CPMI do INSS, o batalhão do Lula estava protegendo o filhinho dele lá. Não deixou que nada acontecesse. Convocação, depoimento, nada, gente, tá? Quebra de sigilo, então, o Lula moveu mundos e fundos. Foi para Davi Alcolumbre deu um chute no traseiro do Lula, o Lula foi desesperado pro Flávio Dino, aí o Flávio Dino foi lá e conseguiu socorrer o Lula e o Lulinha. Então essa balela, gente, essa mentira, essa lorota do Lula, ele vai usar na campanha. Ó, gente, nossa, eu falei pro meu filho que se ele cometer um crime, ele ia pagar. Isso pra bolha dele cola, gente, tá? Tem gente que acredita. Mas se esses eleitores do Lula acompanharam o que estava acontecendo lá na CPMI, eles vão saber que é mentira do Lula. Que realmente o Lula dizia uma coisa, mas lá na CPMI do INSS, os cupinchas, né, os companheiros do Lula estavam como uma montanha, né, ali protegendo desesperadamente o filho do Lula. Vamos falar sobre prisão, gente. Essa prisão aqui eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e muito. Zanin, gente, tá? Indicado pelo Lula, quem diria? Zanin decreta a prisão de ex-servidor do STJ suspeito de integrar esquema de venda de decisões, de fraude, gente, tá? É de milhões. Fraude milionária, gente, tá? É uma corja isso aqui. Isso aqui é uma corja. Inclusive saiu aqui também, ó. Ministro Zanin ordena a prisão de ex-servidor do STJ por venda de decisões. Imagina, gente, tá? Você que tá aí do outro lado assistindo, ser julgado por um magistrado que vende as sentenças. Meu Deus do céu, tem até pavor. Zanin, então, decretou a prisão. Está aqui a informação. O ministro Zanin, do STF, autorizou a prisão preventiva do ex-servidor do Supremo Tribunal de Justiça, Márcio José Toledo Pinto, apontado pela Polícia Federal como integrante de um esquema de venda de decisões judiciais na Corte. A medida foi tomada após a Polícia Federal cumprir mandado de busca e apreensão contra o ex-servidor no Distrito Federal, também nessa terça-feira, gente, tá? Tudo isso aconteceu em Brasília, no Distrito Federal.
A decisão foi tomada no âmbito de inquérito que tramita no STF e teve como um dos fundamentos a suspeita de tentativa de obstrução das investigações. Segundo investigadores, há indícios de que ele teria recebido propina de operadores ligados ao esquema, gente. Tem uma quadrilha, gente, tá? Vendendo decisões. Tipo assim, não era a lei que estava sendo colocada ali em prática, era o dinheiro. Quem pagava mais, a decisão era favorável. Imagina a gente ser julgado por um magistrado, por um juiz desse. Eu acho é pouco, gente, tá? Se realmente for investigado e for comprovado, tem que ir todo mundo pra cadeia. Aqui eu tenho que elogiar aqui o trabalho do Zanin, gente, tá? Foi impecável ali na sua decisão. E agora, gente, eu disse pra vocês que se vocês ficassem até o final do vídeo, eu teria uma surpresa pra vocês, né? Vejam isso aqui, gente, que notícia maravilhosa. Eu tô muito, muito feliz com essa notícia. Eu tenho certeza que vocês também estão, gente, tá? Atlas Intel, Cleitinho lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais no segundo turno. Lembrando que o Lula tá vindo com tudo com Pacheco, gente, tá? Rodrigo Pacheco, ao que tudo indica, vai ser o candidato do Lula. E as pesquisas, tá, em uma eventual disputa com o senador Rodrigo Pacheco, Cleitinho aparece com 47% contra 42% do adversário, gente. Tá aqui. Que notícia boa. Eu sabia que vocês iam gostar, vim correndo aqui trazer para vocês, gente, tá? Cleitinho, se Deus quiser, será o novo governador do meu estado, né? Minas Gerais. Deixa eu trazer... Ele fez de novo, gente, tá? Gostei até desse comentário aqui em cima. A esquerda deve odiar demais o Nicolas Ferreira, né? Não existe político nesse país que saiba desmascarar as falcatruas do PT e do Lula de forma tão cirúrgica quanto o Nicolas Ferreira. E o Nicolas fez de novo. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor, gente. Quanto maior na tela, melhor para vocês visualizarem. Assistam, pega a pipoca, senta, fica bem confortável e assista de camarote o Nicolas Ferreira mais uma vez destruindo Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. Beneficiários do gás do povo reclamam de taxas e de cidades sem revenda cadastrada. Eu avisei. Na época, somente 29 deputados de 513 votaram contra. E eu fui um deles. E aí, óbvio, o que aconteceu? Vieram as paginazinhas, né, ó, de fofoca, falando: Nicolas vota contra gás do povo que garante botijão de graça para famílias pobres. Pedindo para poder divulgar essa informação como se eu tivesse feito algo ruim para a população. Sendo que tudo que eu fiz foi explicar o óbvio, de que o Lula estava complicando algo que já tinha sido criado. Óbvio que eu votei contra o projeto Gás do Povo do Lula, que eu sou a favor do gás brasileiro, que é um programa que já existe e que o Lula só quer complicar. Antes o auxílio ele caía direto na conta da mãe de família, ela decidia onde comprar. Agora, o Lula quer te obrigar a buscar o seu gás em revendas credenciadas pelo governo e no final das contas vai deixar o seu gás mais caro e com a finalidade de manter as pessoas presas para ter voto nas eleições. Ai, mas eu não acredito nesse Nicolas, eu não acho que tá assim também não. Então escuta esse cidadão aqui, meu filho, vai que assim você acredita, né? Se antes cair no cartão dela, agora ela vai ter que pegar o burrão dele, levar para lá da pedra, pegar o cartão e passar lá, que o povo não aceitou que a pessoa leva não. Então cobrando R$40 para levar o burrão desse aqui e trazer, dá 80. Com 40 pela aí, com 40 pela voltar, que aí dá 160. E o burrão aqui na Magoa Seca está 120. Você acha que vale a pena a mãe de família receber o ragaz? Desse jeito aí? Não vai não. Percebeu que ele tá falando exatamente aquilo que a gente falou no dia 3 de fevereiro, que o dinheiro da Maria e do José caía na conta e agora não cai mais. Ou seja, vai burocratizar e piorar o acesso a esse gasto, porque agora vai ter que buscar só em agência credenciada, consequentemente ficando mais caro, porque óbvio, agora ele vai ter que ir só da credenciada e tem um trajeto, né, tem um percurso para ele fazer, como ele explicou. E aí, será que vai ter manchete dizendo Nicolas tinha razão, agora o gás do povo ficou mais complicado? Acho que não, né? E sobre o fato que eu estava falando de que esse tipo, né, de assistência social nada mais é do que uma escravidão eleitoral, não precisa nem dizer que eu também estava certo, né? Mais de 94 milhões de brasileiros usam algum tipo de programa social do governo. Isso quer dizer que quase a metade do Brasil recebe o auxílio do governo. Ah, Nicolas, quer dizer então ser contra o auxílio? Que ninguém então deveria receber? Claro que não, ô gênio. O auxílio precisa sim chegar nas pessoas mais vulneráveis, pobres, miseráveis desse país, que de fato precisam da ajuda para poder, por exemplo, se alimentar. Mas que seja
seja de uma forma passageira, até mesmo porque ela precisa sair daquela condição. É isso que o governo quer. Não comemorar que o seu próprio povo, depois de 20 anos de governo, não tenha dinheiro para ter gás na sua cozinha. Mas que possa comemorar que, olha, depois do auxílio, a gente conseguiu tirar milhões da pobreza. O que não dá é o PT vir falar que tirou o Brasil da pobreza e de 4 em 4 anos ir visitar o pobre que ele tirou da pobreza. Agora, você quer um dado ainda mais assustador? Quase 82 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Ou seja, de um lado você tem 94 milhões de brasileiros que dependem do governo, ou seja, são incapazes de gerar o seu próprio sustento, e de um outro lado você tem 82 milhões de pessoas que estão inadimplentes, que significa que elas não conseguem pagar as suas contas em dia. Ou seja, o país está dependente e endividado ao mesmo tempo. Então, assim, fique bastante esperto, porque a galera que comandou o país todos esses anos aqui vai tentar colocar a culpa em um deputado, por exemplo, como se eu fosse o inimigo do povo por estar falando a verdade com o povo. E quem é o verdadeiro inimigo do povo, que teve a chance de poder mudar várias coisas do nosso país, continua prometendo as coisas, mas fazendo exatamente o contrário. Endividando o brasileiro, fazendo ele dependente do seu governo, somente para poder chegar na hora da eleição e pedir o seu voto mais uma vez. Então esse vídeo aqui é para você que muitas vezes acredita somente em manchete e acaba acreditando que eu sou inimigo do povo. E qual é o preço que eu pago por isso? O preço da coerência é não ser como eles, incoerentes. É ter a sua cara estampada, né? Pegaram até uma foto da minha pai aqui, para poder dizer que eu sou contrário à distribuição de gás para as famílias carentes. Sendo que na verdade é tudo uma mentira e eu só estava avisando o que iria acontecer. Que de fato aconteceu. Agora com um simples celular você consegue saber da verdade. Então hoje você só vai ser enganado pelo PT se você quiser. A escolha é sua. Gente, será, né, que esses eleitores de esquerda vão cometer o mesmo erro e votar nessa aberração do Lula para ser presidente novamente? Ou seja, gente, tá? O Lula é um câncer para o Brasil. Prova disso é que o Lula quebra a perna do pobre, mas depois vai lá e oferece uma muletinha. Morde, depois vai lá e assopra, gente, tá? Essa é a definição do Lula. Ele quebra a perna do pobre, depois vai lá e oferece uma muletinha. Aí tem gente que pensa, nossa, ele foi bondoso, me ofereceu aqui uma muletinha, né, gente? Nossa, eu vou poder caminhar praticamente quase igual eu caminhava antes. Então tem gente que se contenta com esse tipo de migalha que o Lula oferece, gente. Mas temos aqui o Nicolas Ferreira que parte pra cima, mostra, e ele já tinha alertado que isso aqui ia acontecer, gente, tá? O Nicolas já tinha avisado que isso iria acontecer. Resumindo, antes de partir para a próxima informação, gente, tá? O Lula estava pensando em utilizar o gás do povo para fazer campanha. Olha só como eu sou bondoso, como eu sou bom, como eu sou pai dos pobres. Eu, né, gente, estou aí concedendo gás do povo para as famílias pobres e carentes do Brasil. Só que não é bem assim, né? Segundo o Nicolas Ferreira, o Lula não tá, na verdade, tá dificultando, né, aquilo que ele fala que é bem facinho, né? Gás do povo, vamos distribuir, gente. Ano eleitoral, vamos torrar o dinheiro do povo, vamos dar gás do povo. Só que nem isso tá chegando no povo mais pobre do Brasil, gente, tá? Lula sendo desmascarado por Nicolas Ferreira sem dó e nem piedade. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o que eu vou trazer aqui a partir de agora é a maior bomba que explodiu contra o ministro Alexandre de Moraes. O homem deve estar se descabelando. Se tivesse cabelo, é claro, gente. Vamos entender o que é que está acontecendo? Olha esse comentário aqui em cima da Marina Helena. Será que a lei Magnitsky pode voltar a atingir Moraes novamente? Por quê, Fabiana? Que a Marina Helena está se fazendo essa pergunta, né? Será que Donald Trump pode voltar a aplicar a tão temida lei Magnitsky no lombo do ministro Alexandre de Moraes? De novo, gente, tá? Cresceu os rumores de que isso pode acontecer sim.